Caro professor, cara professora, sejam muito bem-vindos. Neste bloco, nós vamos comentar algumas questões que já foram objeto de concursos anteriores. Lembrando aos senhores e às senhoras que nós fizemos alguns blocos referente à legislação e à Lei 14.660 e também sobre a Lei 8989/79. E essas questões tratam sobre essas duas leis. São questões importantes para a gente entender um pouco a dinâmica de como essas questões caem na prova, como essas questões aparecem na prova, né? Então, alguns detalhes, algumas observações que são bastante importantes. Às vezes, no ato da prova, na tensão da prova, na emoção da prova, não possibilita a gente pensar adequadamente, né? Ter uma interpretação adequada. Então, alguns detalhes a gente vai disponibilizando para que os senhores e as senhoras possam ir compreendendo e aperfeiçoando, né? Fazendo com que essas questões vão ficando mais claras. Quando você observá-las na prova, você já sabe. Então, essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo aqui, trazer algumas questões para ir familiarizando-os com as questões das provas, tá? Então, por exemplo, uma primeira questão aqui, né? Segunda questão diz o seguinte, que é da Lei 14.660, que é a Lei dos Estatutos dos Profissionais de Educação, no seu artigo 2º. Lá diz, o quadro dos profissionais de educação fica composto pelos cargos de provimento efetivo e em comissão, distribuídos da seguinte forma. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber como é que ficou definido, após essa lei, ou com esta lei, o provimento efetivo em comissão distribuído da seguinte forma. 1. Quadro do magistério municipal. 2. Quadro de apoio à educação. 3. Quadro de gestores educacionais. 4. Quadro de professores especialistas. E 5. Quadro de docentes e gestores educacionais. O que ele quer saber? Ele quer saber quais dessas alternativas estão corretas. E, aliás, preste bastante atenção. Nós temos uma concepção e uma cultura de sempre na questão buscar a questão correta, a questão certa. E volta e meia nos concursos aparece para você marcar a incorreta. Isso é muito comum nos concursos, a gente trocar, né, galhos por bugalhos, ou seja, é para marcar a incorreta, a gente marca a correta, né? Então, cuidado com isso. Então, grifa lá na hora da prova, grifa lá, marca, faz uma bola, faz alguma coisa, né? Quando você lê, marque a correta ou a incorreta. Então, chama atenção para isso. Porque, de repente, você vai ler as questões e lá no final você marca automaticamente a certa. Ah, essa aqui é a certa. E, às vezes, a questão está pedindo a incorreta. Então, são observações, já está aí uma primeira dica para a gente ficar atentos, tá? Então, aqui a pergunta, ele quer saber quais desses itens estão corretos, né? Então, quadro de apoio ao magistério municipal. Sim, isso está correto. Quadro de apoio à educação. Também está correto. Quadro de gestores educacionais já está incorreto, porque a lei diz o quê? Que a classe dos gestores está inserida no quadro do magistério municipal, né? Quadro de professores especialistas também não existe, aqui foi criado. Quadro de docentes e gestores também não existe. Então, existe o que nessa lei 14.660? Quadro do magistério municipal e quadro de apoio à educação, tá certo? Então, a alternativa certa é a letra A, né? Letra A. A questão do quadro do magistério municipal e o quadro de apoio à educação, ok? Então, muito tranquilo, muito sossegado para a gente ir entendendo como essas questões aparecem nos concursos. Segundo, olha lá, a carreira do magistério municipal compreende. Então, o que compreende? Olha a pergunta. A carreira do magistério compreende. Quais classes? Olha lá, classe do magistério municipal, classe dos docentes e de gestores educacionais, quadro de gestores educacionais, quadro de professores especialistas e funcionários, quadro de professores especialistas, ou seja, a carreira do magistério. Então ele está falando especificadamente da carreira do magistério. No caso aqui, compreende a classe dos docentes, professores, e dos gestores educacionais, né?
Professores, nós temos lá professor de educação fundamental, 1 e ensino médio, classe dos professores de educação infantil, que compõe a classe dos docentes, e a classe dos gestores, que é coordenador, diretor e supervisor de ensino, tá? Então, a alternativa correta é a 2, classe dos docentes e dos gestores educacionais. Alternativa B, portanto. Tudo bom. E assim vamos nós. Também sobre a Lei 14.660, a carreira do magistério municipal será configurada da seguinte forma. Olha isso, configurada. Então, qual é a configuração que a carreira do magistério municipal está sendo constituído? Veja bem. 1. Classe dos docentes. Então, ele vai explicar que classe dos docentes são esses. Professor de educação infantil, professor de educação infantil e fundamental 1, professor de educação fundamental 2 e médio. Lembre-se, classe dos docentes. Professor de educação infantil. Quem é esse professor? É o professor que trabalha, desenvolve atividades lá na educação infantil, na SEI, né? Lá na SEI. Então, esse professor. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Quem é esse professor? É aquele professor que trabalha nos ciclos de alfabetização e também no ciclo interdisciplinar, né? Já na escola, na EMEF, né? Trabalha lá com a sala de aula organizadinho e tal. Então está correto. E o professor de educação, de ensino fundamental 2 e médio, que é o professor especialista, professor de ciências, professor de matemática, de geografia, né? Aquele professor especialista. Então a questão 1 aqui está correta, né? Correta a questão 1. Questão 2. Classe dos gestores educacionais. Quem são esses gestores educacionais? Coordenador pedagógico, diretor de escola e supervisor escolar. Certíssima a questão 2. Questão 2. Muito bom. A 3. Quadro dos docentes. Professor de educação infantil e ensino fundamental 1, professor de educação de ensino fundamental 2 e médio. Qual é a confusão que ele está fazendo aqui? Vocês são capazes de observar? Ó, primeiro, classe dos docentes. Claro, classe dos docentes. E não quadro. Quadro é do magistério. Quadro do magistério é o geral. E a classe está dentro do quadro. Então, ele fez uma confusão com duas palavrinhas aí, olha. Classe e quadro, tá ok? Então, isso é famosa pegadinha dos concursos, né? Que a gente acaba caindo e no decorrer da prova, o cansaço, a emoção, a tensão, tudo isso faz com que a gente não perceba pequenos detalhes. Então, aqui está um deles, um detalhe importante, ó. Classe é uma coisa, quadro é outro, tá? Quadro é o geral, classe é o que está dentro. Então, ó, errada essa questão 3, porque aqui deveria ser classe dos docentes e não quadro dos docentes, ok? Mesma coisa na 4, olha lá, quadro dos gestores. Não, eu tenho um quadro que é dos profissionais em educação, ok? E dentro desse quadro a classe dos gestores, então tá errado. Todas estão corretas. Não, todas não estão corretas, tá? Então, de acordo com a nossa concepção aqui, a 1 e a 2 estão corretas, né? Então, a alternativa C. A alternativa C está correta, tá bom? Tudo bem. De novo, alternativas corretas. Cuidado lá na prova. Às vezes aparece um incorreto. Quais alternativas estão incorretas? E aí nós marcaríamos as outras questõezinhas lá, tá bom? Vamos em frente. Pausa para a água, que é necessário também. Questão também sobre a Lei 14.660, né? Ele coloca lá uma questão sobre jornada de trabalho. As jornadas de trabalho dos integrantes da carreira do magistério são as seguintes. Jornada de trabalho. Jornada básica de 30 horas de trabalho semanais. O que é essa jornada? É aquela jornada do professor de educação infantil, lá na SEI. Né? Lá na SEI, educação infantil, de 0 a 3 anos de idade, a 4 anos de idade. Então, esta jornada está correta, jornada básica, né? 30 horas de trabalho semanais. Lembra lá na lei? 25 horas em atividades de sala de aula e 5 horas atividades
fora da sala de aula. 2. Jornada básica do docente, correspondendo a 30 horas de trabalho semanais. Também está correta. É o que a gente chama lá na escola de JBD. É a jornada básica do docente. É nesta jornada que o senhor e a senhora vai ingressar. Sucesso para vocês, né? Irão ingressar na prefeitura, na jornada básica docente, que são 30 horas de trabalho. 25 em sala de aula e 5 em horas atividades. Tá? Muito bem. E depois ainda tem a jornada básica do gestor educacional. Lembrando que gestor educacional é coordenador, diretor e supervisor de ensino, né? Correspondendo a 40 horas. Tá? Fora isso tem o quê? Jornada básica de 30 horas de aulas de trabalho semanais. E jornada básica de gestor educacional, correspondendo a 40 horas de trabalhos semanais. Quais dessas alternativas estão corretas? Muito interessante. Estão corretas somente a 1, 2 e 3. Pergunto aos senhores e às senhoras, por que esta quarta opção aqui não está correta? Ó, jornada básica de 30 horas, aulas de trabalho semanais. Vamos ver a 1. Jornada básica de 30 horas de trabalho semanais. Não é a mesma coisa? O que está faltando? Vamos ler de novo? De novo as famosas pegadinhas dos concursos. Jornada básica de 30 horas de trabalho semanais. Falei para os senhores e para as senhoras que é aquele professor, aquela professora que está trabalhando na educação infantil. Ó, a quarta lá. Jornada básica de 30 horas, aulas de trabalho semanais. Lá na educação infantil, nós não falamos em jornadas, em horas-aulas, perdoe-me. Né? Lá não falamos em hora-aula, nós falamos apenas em horas. Ó, 30 horas de trabalho semanais. A 1 está correta por isso, 30 horas de trabalho semanais. A quarta está incorreta porque ele coloca jornada básica de 30 horas aulas. 30 horas aulas não está correto. Lá na educação infantil não se trabalha com a concepção de horas aulas, tá? Então, veja, a mesma coisa a quinta, jornada básica do gestor educacional, correspondendo a 40 horas aulas. Oh, meu Deus do céu, o diretor, o supervisor, o coordenador, horas aulas? Não, ele não tem horas aulas, ele não trabalha com horas aulas, né? Trabalha com horas de trabalho, ponto final, tá? Então, as questões corretas são a 1, a 2 e a 3. Importante para vocês notarem que uma palavrinha, ou seja, horas aulas, mudou o sentido da frase, tá ok? Então, atenção para essas questões. Você pode me perguntar, mas como é que eu vou saber tudo isso na hora do concurso? Está lá na prova, como você mesmo disse, nervosismo, ansiedade, preocupação, vou acertar, não vou? Como é que eu sei? Uma leitura tranquila, com calma, fazendo as observações necessárias, grifando as questões corretas, fazendo anotações, colocando ponto de interrogação para você ir ligando uma coisa a outra. Depois você vai conectando, ligando, e aí você vai esclarecendo as questões. Cada vez mais, as questões dos concursos vêm embaralhadas, embaraçadas. E cabe a nós ir desembaralhando, desembaraçando essas questões. E como é que eu faço isso? Analisando. Às vezes até na resposta. Você tem lá 3 alternativas, né? Não sei se vocês lembram, mas são as piores questões, são essas, né? A questão 1, 2 e 3 está correta, 2 e 4 está incorreto. Essas questões são terríveis. Então há necessidade de paciência, calma, tranquilidade e desembaraçando, desenrolando, desembrulhando essas questões, tá? É possível sim. Então, e atenção, uma palavrinha muda o contexto da frase, muda o contexto da palavra. Muito bem, em frente. Questão também sobre a 14.660. Os docentes titulares de cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental 1 e professor de ensino fundamental 2 e médio poderão ingressar nas seguintes jornadas especiais de trabalho. De novo, falando sobre jornada.
Mas veja a questão. Poderão ingressar. Grifa lá. Poderão ingressar nas seguintes jornadas especiais de trabalho. Então vamos ver quais são essas jornadas. Jornada Especial Integral de Formação, GEIF. Jornada Especial de Trabalho Excedente. Jornada Especial de Horas-Aulas Excedentes. Jornada Especial de 40 horas de trabalho semanais. Jornada Básica do Gestor Educacional. Veja bem. Primeira lá, Jornada Especial Integral de Formação, a GEIF. Lembra, quando nós comentamos no bloco anterior, falamos sobre a Lei 14.660, sobre jornada. Lá nós falamos que a GEIF, Jornada Especial Integral de Formação, ela é voltada para aqueles professores que dão 25 aulas com o aluno e 15 horas de formação. Eles ficam na escola estudando com o coordenador, junto com a coordenação, com os professores, lendo, preparando, se capacitando. É um horário de capacitação. Então essa GEIF pode sim, o professor tem o direito de ingressar nesta jornada, né? É opcional. Todo final de ano eu tenho a opção de participar dessa jornada ou de uma outra, que é a JBD, a Jornada Básica Docente, né? Que são 30 horas. Às vezes eu acumulo, não é interessante, eu quero ficar menos tempo na escola, então eu faço a opção pela JBD. Tá? Antigamente existiam outras jornadas, inclusive a jornada de 18 horas, que hoje não existe mais. Tá? Hoje só existem essas duas no ensino fundamental 1 e 2, tá, ok? Muito bem. Jornada de trabalho excedente, é o TEX, chamado de TEX. O que é esse trabalho excedente? É um trabalho fora da sala de aula, que o professor teve que fazer alguma atividade, alguma preparação, que a escola solicitou, que o diretor solicitou, que o coordenador pediu. Então é um trabalho excedente que ele fez, além, uma hora extra, né? Uma hora extra que a gente chama, conhece no mercado aí. Então esse trabalho excedente, ele também pode e deve participar, e quando ele faz essas atividades, ele é remunerado a partir dessa jornada. E a jornada especial de horas-aulas excedente. O que é horas-aulas? A gente chama de JECs. JECs é quando eu trabalho com o aluno. Um exemplo, faltaram vários professores. Eu trabalho de manhã, no período da manhã, e o diretor pediu para que se eu posso ficar à tarde, né? Eu falei, posso, não estou fazendo nada, etc e tal, vou ficar à tarde também. Então você ficou à tarde. Que jornada é essa? Como é que ele vai te pagar? Ele te paga a partir da jornada especial de horas-aulas excedente. Você ultrapassou a sua quantidade de horas-aulas, né? Você trabalhou a mais com o aluno na sala de aula. Então é o JECs, chamado JECs. Então, questões corretas aqui são a 1, 2 e 3, tá? Jornada especial integral de formação, o JECs e o TECs, tá ok? Muito bem. Mais uma questãozinha, também sobre a 14.660. Como são compostas as jornadas básicas e integral de formação? Olha lá. Jornada básica de 30 horas de trabalhos. Elas são compostas de 25 horas em regência de turma. Observe que ele não falou aula. Regência de turma. E 5 horas atividades semanais. Tá? Essa jornada é a jornada do professor de educação infantil, lá da SEI, tá ok? Jornada básica de 30 horas de trabalho semanais. 25 horas em regência de turma. Regência de turma. Ele não fala aula, tá ok? Porque lá com os bebês, com as crianças, você não dá aula. Você tem atividades, você cuida, você tem uma diversidade de atividades, não uma concepção de aula, não é isso, tá? Por isso que ele não chama de aula. Então toda vez que chamar de aula na jornada básica, lá na SEI, da educação infantil, está errado, ok? Jornada básica docente, que aí sim, já é o professor na EMF, na escola. 25 horas aulas, olha aqui, aparece horas aulas, exatamente, fui lá, dei uma aula, dei outra aula, tantas aulas. Então 25 horas aulas e 5 horas atividades semanais, correspondendo a 180 horas
de aulas mensais. Correto, certinho. A 1 e a 2 estão corretas. A 3, jornada especial de integração integral de formação. 25 horas aulas e 15 horas adicionais. Essas 15 horas, lembra, é a hora de formação, de estudo. O professor fica na escola estudando. Correspondendo a 240 horas aulas mensais. Corretíssima. Tá? A opção 4, jornada básica do docente. 25 horas e 5 horas atividades semanais, correspondendo a 180 horas mensais. O que faltou aqui? Que jornada básica do docente é hora-aula. E ele colocou só aula. Perdão, só hora. Colocou só hora e não colocou horas-aula. Então está errado. Jornada especial integral de formação. A GEIF, 25 horas e não horas-aula. Então está errado também. Então as corretas são a questão 1, questão 2 e questão 3, ok? Questão 1, que vai falar da jornada básica, horas e não aula, e a jornada básica docente, horas-aulas, GEIF, horas-aulas, e as outras falam em horas e não falam em aula, por isso estão erradas, tá bom? Tudo bem. Mais uma. Também sobre a 14.660. Em regime de acúmulo de cargos, inclusive em outros entes federativos, o profissional de educação não poderá exceder a carga horária de trabalho semanal de, olha lá, grifa ou não, olha, esse não é determinante, ele não poderá exceder. Quantas horas ele não pode exceder? No acúmulo de cargos, eu dou aula na prefeitura e dou aula no estado. Quantas horas, no máximo, eu posso, juntando esses dois entes federados, eu posso ter 70 horas aulas. Olha só, 70 horas aulas. Perdão, desculpe, 70 horas. Não é horas aulas. Por que isso? Porque outros entes federativos, às vezes não correspondem à hora aula. Então ele colocou hora cheia aqui. São 70 horas e não 70 horas aulas, tá? Então o acúmulo com o Estado, com a Prefeitura de Guarulhos, com a Prefeitura de Diadema, de São Bernardo, não sei de onde e tal, é horas, a gente chama de hora relógio, tá ok? Então 70 horas e não 70 horas aulas, tá? Tudo bem. Lembrando que o acúmulo de cargo, como nós vimos na própria legislação 14.660, ele deve ser realizado, solicitado todo início de ano, né? A gente preenche o acúmulo, isso tem que ser publicado em diário oficial, tem que ser lícito para que a gente possa continuar exercendo os diversos ou vários cargos na função pública. Mais uma aqui sobre a 14.660. Qual a porcentagem no salário e o horário que compreende a gratificação do serviço noturno? Então, quando eu, professor, trabalho ao longo da noite, né, no horário noturno, eu tenho aí um rendimento a mais, uma gratificação por esse serviço. Então ele pergunta qual é a gratificação e qual é o horário. A gratificação é de 30% do seu salário e o horário é das 19 às 23 horas. Então a alternativa C, 30% e das 19 às 23 horas. Muito bem. Uma sobre conselho de escola, muito interessante. Até um passarinho me contou que cairá uma questão de conselho de escola neste concurso. Então, atenção para o conselho de escola. O conselho de escola será composto pelos seguintes membros. 1. Membro nato, diretor de escola e representantes eleitos. Verdade. O diretor de escola ele é um membro nato do conselho. Não tem eleição, não tem escolha, ele é nato. Tá? Ele faz parte do conselho. Isso não significa que ele será o presidente do conselho. É diferente. Ele pode ser o presidente do conselho, mas não necessariamente. Outro professor, pai, aluno,
algum outro representante também pode ser presidente do conselho. O que ele é membro nato, ele participa do conselho, ok? Tudo bem. Representantes eleitos da equipe de docentes, dos professores, de todas as áreas de atuação da escola, equipe técnica, assistente de diretor, coordenador pedagógico também deve participar do conselho, equipe de apoio à educação, secretários, agente, os ATEs, né, auxiliar, aquele pessoal que trabalha na secretaria, também pode participar do conselho, deve participar do conselho. Os alunos, né, o corpo discente, alunos do quinto ao nono ano do ensino fundamental, né, alunos de todos os anos do ensino médio podem participar e alunos de qualquer termos, né, da educação de jovens e adultos. Além deste, os pais e responsáveis também devem participar, né? Responsável pelos alunos de qualquer estágio, de qualquer ano, de qualquer termo. Então aqui, olha, todas as respostas estão corretas. Está aqui a composição do conselho, tá? Todos. O conselho, como nós falamos no bloco anterior, ele é a composição fundamental dentro da escola, ele é o órgão máximo dentro da escola. Ele está, inclusive, acima do poder do diretor. Está acima. O diretor é alguém importante dentro da escola, mas ele não está acima do conselho. Nunca, isso jamais. O conselho, ele é soberano, ele é deliberativo e ele é importante na constituição dos princípios democráticos, dos princípios da participação, dos princípios da gestão pública na atualidade. O conselho é fundamental. Por isso que eu estou dizendo que neste concurso há uma grande chance de questões relacionadas ao conselho de escola aparecerem em nossas provas. Atenção a isso. Muito bem. E para concluir, né, a posse e o início de exercício de cargos dos quadros dos profissionais de educação deverá se verificar no prazo de... Então, meu querido professor, minha querida professora, o senhor concluiu esta jornada com sucesso, passou no concurso público para professor de Fundamental 1. Muito bem. Então, passou, foi chamado, fez o exame médico, está tudo certinho, já escolheu a escola. Quantos dias o senhor tem para tomar posse? Hã? E mais, foi lá na coordenadoria, na diretoria de ensino, tomou posse. Quantos dias você tem para ir até a unidade educacional para iniciar os trabalhos, né? O que a gente chama de início de exercício. Então você tem 15 dias a partir do exame médico para tomar posse. Então eu tenho 15 dias para ir tomar posse e mais 15 dias para ir à escola iniciar em exercício, ok? Tenho 15 dias. Obviamente, isso você pode prorrogar, né? Então, muita gente tem problema de acúmulo, tem isso, tem aquilo. Ele faz um pedido por escrito, entra com um recurso na coordenadoria de ensino e pede uma prorrogação. Isso é possível também, tá? Mas por essa legislação você tem 15 dias e depois mais 15 dias, tá bom? De qualquer forma, é isso. Algumas informações que a gente gostaria de estar discutindo com vocês, mostrando como essas questões aparecem nos concursos, na prova. Chamo a atenção de novo para as questões mínimas, né? São questões pequenas, uma palavra, uma concepção muito, que vem muito enrustido, né? Então, há de ter clareza, há de ter calma, há de ter paciência. As questões sobre legislação, em geral, elas são muito fiéis ao texto, né, de como estão no texto original. Então, qualquer coisa que foge ali, a gente tem uma questão errada. Então, mas isso, em geral, você tem que ter o princípio. Ninguém está falando para você decorar a legislação. Né? Não, é impossível. Né? Legislação é algo que você não decora. Você capta o princípio da legislação. O que essa legislação nos diz? Né? O que essa legislação está querendo nos mostrar? Esse princípio é que é importante para você na hora da prova. Se você tem esse princípio, você consegue sair-se bem. Mais uma vez, agradeço, sucesso a todos vocês, muito obrigado.